Fala pessoal, tudo bem com vocês? Clássico na Vila, empatado em 1 a 1, um tempo para cada equipe. Eu acho que os dois treinadores cometeram equívocos na leitura de jogo, no pensamento da partida. Por quê? Porque o Santos sem Soteldo, que a gente sabe que é o jogador de maior infiltração, ele tem o drible, a jogada pessoal, ele quebra as linhas, juntamente com o Marinho do outro lado. Sampaoli sem esse jogador, imaginei eu que ele fosse alçar mão de um jogador com as mesmas características, até porque o São Paulo, do Fernando Diniz, ele fica com a bola, ele roda a bola e numa transição mais rápida você consegue surpreender. Assim fizeram Fluminense e Atlético Paranaense, por exemplo, quando venceram o São Paulo no Morumbi recentemente. E o Sampaoli tinha o menino Thailson, que chegou a ser titular em alguns momentos, colocando o Marinho no banco, na opinião do Sampaoli, mesmo eu não entendendo dessa forma, achando que o Thailson ainda não estava pronto, e o Marinho estava num grande momento, mas o Thailson começou a receber oportunidades, e agora na ausência do Soteldo, imaginei que ele fosse colocar o Thailson, ou o Lucas Venuto, que também tem esse tipo de característica, embora é um jogador que recebeu menos chances, mas seria aquela alternativa ali para você ter o escape pelo lado. Não aconteceu, ele optou pelo Evandro e pelo Felipe Jonathan, para tentar ficar mais com a bola. São dois treinadores, duas equipes que têm esse tipo de jogo apoiado, mas eu acho que faltou esse jogador. Pelo lado do São Paulo, a mesma coisa, porque na ausência do Antony, o Santos, a gente sabe que apesar do seu início mais vertical, é um time que oferece mais espaços do que fora, por exemplo, Fluminense e Atlético Paranaense, que enfrentaram o São Paulo, já entendendo, né, um pouco o método do Diniz, se fecharam lá atrás, e o São Paulo, que já tem uma dificuldade de finalização, não entrou. O Santos naturalmente ofereceria mais espaços, o Santos sai mais para o jogo. E aí o São Paulo não tinha um jogador com essa característica, e até teria, né, no caso do Toró. Mas o Fernando Diniz não optou dessa forma, preferiu colocar o Vitor Bueno, que é um jogador que também tem uma certa verticalidade, mas não tão veloz, mas ainda assim fez a jogada do gol do Daniel Alves, foi bem, tem feito bons jogos, é titular, mas eu acho que faltava um outro jogador pelo lado ali que pudesse dar essa opção de contra-ataque. Justamente o gol do São Paulo acaba saindo no contra-ataque, mas a gente vai chegar lá por conta de outro equívoco que o Fernando Diniz cometeu, a meu ver. Eu não consigo entender a escalação do Jusilei, e aqui nada contra o Jusilei. Quando eu ouvi que o Fernando Diniz estava recuperando esse jogador, eu fiquei feliz, porque se trata de um jogador com boa qualidade técnica, que pudesse ser recuperado mesmo no São Paulo. Só que eu imaginei que essa recuperação, ela significava o Jusilei ser reintegrado ao grupo e paulatinamente recebendo oportunidades. Não que ele fosse ser titular em todos os jogos a partir de então, especialmente com o Luan e o Lisieiro como alternativas. E aí, diz a lenda do futebol que quando você mexe bem, é porque você escalou mal. E aí quando ele coloca o Lisieiro no segundo tempo, você já vê a diferença da transição de bola, porque o Tietê é um jogador mais cadenciado e o Igor Gomes, que faz essa chegada, estava sozinho. O Jusilei, ele é muito posicionado, não tem vigor físico, está voltando agora, não é da sua característica essa saída de bola mais rápida, embora ele tenha um passe qualificado, mas não tão efetivo como o Lisieiro, que para mim é titular absoluto se tiver condições físicas, né? A grande questão do Lisieiro é física. Ele entra no segundo tempo e dá uma outra cara para o time do São Paulo. Daniel Alves, vamos chegar lá. Daniel Alves, para mim, talvez, eu não vou decretar aqui que ele seja o melhor lateral direito do mundo, mas ele é um dos melhores. A carreira inteira dele foi construída como um dos craques dessa posição. E ele ganhou a Copa América pelo Brasil, esse Brasil aí que a gente está descontente, ele ganhou a Copa América pelo Brasil há 2, 3 meses, sendo o melhor jogador da competição. Jogando onde? Na lateral. Então eu não consigo entender como o São Paulo tenha um dos melhores, para colocar assim, laterais direitos do mundo
e ele não atua na lateral. Não consigo entender. Não fez um mau jogo, pelo contrário, porque ele é muito bom jogador. Então ele vai, especialmente jogo grande, clássico, né? Não foi assim contra o Palmeiras, mas tudo bem. Contra o Santos, especialmente no segundo tempo, em que a transição foi mais rápida, em que o São Paulo voltou para o jogo, ele apareceu mais aberto, né? Com um ponta pela direita e centralizando. Mas eu acho que ele pode render muito mais como lateral direito, não dando chapéu como ele tentou dar e armou um contra-ataque, não sendo um Ronaldinho Gaúcho, um Kaká, não, ele não é isso, ele não é esse jogador, mas como um lateral de muita qualidade, que pode fazer combinações de jogadas pela direita, que pode centralizar, como na seleção brasileira, gente. O maior exemplo é ele na seleção e nos times que ele passou, no Barcelona, dando assistência, sendo um jogador muito qualificado, atuando onde ele sabe jogar. Ele vai fazer bons jogos como meia? Vai. Aqui no futebol brasileiro, vai. Pelo nível que nós temos, vai. Mas, repito, para mim ele acrescentaria muito mais se jogasse na sua posição de ofício. Mas, repito, fez um jogo interessante, de entrega, de qualidade e acabou, inclusive, marcando o gol de empate. O São Paulo mereceu o empate pelo que produziu no segundo tempo. Agora, o Santos deixou de ganhar o jogo. Porque o Santos começa a partida... tanto com o seu gol ali a 7 minutos, num pênalti claro, marcado pelo Carlos Sanches, mas criando muitas alternativas e desperdiça. O Carlos Sanches, inclusive, foi o grande jogador do Peixe no jogo, especialmente no primeiro tempo, onde o Santos foi predominante. E ali o Santos teve toda a chance para matar o jogo, e o Santos tem feito isso, né? Como perde pontos importantes na Vila Belmiro. O empate já garantiu o Santos na Libertadores, mesmo na pré por enquanto, né? Mas tem condições, vai confirmar essa vaga na fase de grupos, mas já está garantido na Libertadores de qualquer forma. Uma vitória já deixaria ele na fase de grupos. Mas perdeu pontos contra o Atlético Paranaense, contra o Fortaleza, perdeu muitos pontos que não poderia. E mesmo que a gente coloque do outro lado o São Paulo, o momento do São Paulo não era bom. E criou para isso, criou para vencer o jogo com facilidade. Não aproveitou, o São Paulo melhorou no segundo tempo e mereceu um empate. Mas tem muita coisa ainda para melhorar nesse time do Fernando Diniz, que incrivelmente perde em casa para Fluminense e Atlético Paranaense consegue um empate na Vila com o Santos. Jorge Sampaoli, ficou adiada, né, a decisão da conversa definitiva para ver se ele vai ficar ou não. Eu acho engraçado a gente tratar essa permanência do Sampaoli ainda como indefinida, na medida em que ele tem contrato até o fim do ano que vem. O que me leva a crer que ele só ficará mediante a um convencimento muito forte por parte do Paulo Autuori e das pessoas envolvidas no Santos, especialmente o Autuori, que vai conversar diretamente com ele. Segundo o Sampaoli, essa conversa foi adiada. Ele brincou, dizendo que se o Pelé pedir para ficar, ele fica, dizendo que tem muito carinho do torcedor santista, que pediu para ele ficar, inclusive, mas ele foi muito claro nas suas palavras, de que esse carinho ele pode se tornar ódio se o Santos não ganhar no ano que vem. Porque, claro, né, depois de uma temporada sem títulos, embora a boa campanha, o torcedor vai querer vencer. E ele vai querer vencer e vai precisar vencer se tiver peças para isso. Então ele quer um comprometimento de que reforços virão, como não vieram esse ano, ele só perdeu jogadores, vieram alguns reforços, né, para não ser injusto, né, o próprio Soteldo chegou, outros jogadores pedidos por ele, inclusive o Cueva, chegaram nessa temporada, mas não para disputar título, para ser competitivo, é o que ele quer o ano que vem. Será que o Santos vai ter capacidade financeira para isso? Eu acho que essa conversa vai ser muito difícil, e a minha sensação de momento é que ele não fica, mas claro, como eu disse, ele pode ser convencido e aí sim permanecer. Valeu, foi isso, 1-1, Santos e São Paulo, um clássico, né, de um tempo para cada, a gente até esperava um pouco mais, mas foi o que aconteceu na Vila Belmiro e com desdobramentos que vão acontecer na sequência. Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal e até a próxima. Tchau!